Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, dia do Senhor, 12º domingo do tempo comum, nos coloca na barca, juntamente com Jesus e seus discípulos. É Jesus quem nos faz o convite para adentrarmos na barca e fazermos a travessia. A barca aqui, ela simboliza, por um lado, a vida da igreja. Na iconografia tradicional, a igreja é sempre representada pela barca, e a barca de vida, mas também, por outro lado, esta barca aqui do Evangelho simboliza a pequena barca da nossa vida pessoal. Portanto, ela tem uma dupla dimensão, um duplo significado. Um significado mais coletivo, representando a igreja, a comunidade eclesial, e um significado mais pessoal, mais particular, representando a nossa vida, precisamente falando. É Jesus que convida os seus discípulos, a nós convidando todos os seus discípulos para fazermos a travessia, dizendo: vamos para a outra margem. A outra margem do mar da Galileia é região habitada por não-judeus, região habitada por gentios, região, portanto, gentílica. É um grande desafio, portanto, para os discípulos irem à outra margem para anunciar a boa notícia, a boa nova do reino de Deus a um ambiente que não conhece o Deus verdadeiro. É um grande desafio. É o Senhor que também nos chama para adentrarmos na sua barca e irmos rumo a situações, a realidades para nós desafiadoras, para anunciarmos o Evangelho, a anunciarmos a boa notícia do reino de Deus. Num ambiente muito parecido com aquele, nós também nos encontramos, porque também hoje nós anunciamos o mistério de Deus para pessoas que também não conhecem o Deus único e verdadeiro, para pessoas, muitas vezes, desacostumadas com a presença de Jesus, mas é aí que Jesus quer estar. Assim como ele está na barca da igreja, assim como ele está na barquinha da nossa vida pessoal, é aí também, na outra margem do mar da Galileia, no ambiente gentil, no ambiente onde as pessoas também a ele se opõem, onde ele ainda não está, que ele também quer estar. E quem deve conduzir Jesus a esse ambiente? Aqueles que navegam, mesmo que em meio à tempestade. A tempestade aqui, ela simboliza as turbulências, os momentos difíceis, as perseguições, aqueles momentos difíceis pelos quais nós atravessamos para fazer aquilo que Jesus nos manda. Na mentalidade bíblica tradicional, no pensamento bíblico tradicional, só quem tem poder sobre o mar, só quem tem poder sobre o mar é Deus. É Deus quem coloca a mão no mar, é Deus quem a ele se dirige, colocando limite às suas forças, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem fechou o mar por portas quando ele jogou o ímpeto do seco à terra? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei cordas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Quem foi que disse isso? Deus, somente Deus pode controlar, pode colocar por baixo a arrogância das ondas do mar. Os discípulos compreendiam isso muito bem. Por isso que depois do mar embravecido e se acalma, os discípulos dizem: quem é este
tão avançado, tão tecnológico, ele não tem poder sobre as águas do mar. Ele não tem poder sobre as chuvas, sobre os ventos. Quem é capaz de controlar os ventos? Quem é capaz de controlar o poder da tempestade, dos furacões? Assim como nós também vimos no Salmo responsorial, a situação daqueles que sulcam o alto mar dos seus navios, como diz o salmista, para ir vivenciar nas grandes águas, testemunhar os prodígios do Senhor e suas maravilhas no alto mar. É isso que os discípulos testemunham no Evangelho de hoje. E é exatamente isso que nós também testemunhamos na nossa vida, no mar desta vida. Ele ordenou e levantou-se um furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor, mas gritaram ao Senhor na aflição, e ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Foi exatamente essa a experiência que os discípulos fizeram no Evangelho que nós acabamos de ver. E exatamente essa a mesma experiência que nós somos chamados a fazer em meio às tempestades desta vida, em meio às turbulências pelas quais nós passamos. A nossa vida mesmo eclesial, a nossa vida de pastoral. Quantas vezes a igreja assume missões, ela precisa assumir essas missões que vem do próprio Senhor, que enfrenta tantas dificuldades internas e externas, enfrenta tantos ataques internos e externos. Aqui mesmo na nossa vida pastoral paroquial, quantas vezes queremos colocar em prática certos projetos pastorais, certas iniciativas pastorais, encontramos oposições, resistências e até mesmo ataques. Mas apesar disso, apesar dessas oposições, apesar das resistências, apesar da falta de apoio, às vezes falta de apoio até mesmo das lideranças da igreja, devemos seguir com confiança em Deus. Devemos seguir com confiança em Jesus Cristo. Também isso ocorre na nossa vida em particular. Quantas vezes o nosso sucesso é sabotado, nosso êxito é sabotado, seja na vida profissional, na vida familiar, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes os nossos projetos pessoais também são sabotados por forças que nos superam e diante das quais nós também nos sentimos impotentes, insuficientes, pequenos. Mas ainda assim devemos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. Devemos chamar pelo Senhor. Questionar, assim como os discípulos também os questionaram. O questionaram. Não dessa forma como eles fizeram, com descrença, duvidando do amor, da proximidade e do cuidado de Jesus. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Como o Senhor não vai se importar conosco? Como que o Senhor não vai se importar com a nossa vida? É claro que Ele se importa. É verdade que às vezes nós temos essa sensação, nos sentimos abandonados, sozinhos, como Jesus mesmo se sentiu na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas também muitas vezes fazemos essa experiência do abandono, da solidão, nos sentimos sozinhos. E devemos sim clamar ao Senhor, devemos gritar ao Senhor, devemos queixar-nos ao Senhor. Isso também é expressão de fé, porque somente se queixa ao Senhor quem Ele crê, quem se dirige a Ele como uma pessoa, não como uma ideia. Como pessoa que tem o poder de acalmar o mar adormecido, como pessoa que tem o controle, tem o domínio sobre a tempestade, sobre o furacão, sobre os ventos fortes, sobre o mar adormecido. Somente Ele é a única pessoa
deve ser um rio cheio de fé, porque só clamam ao Senhor quem nele acredita. Só clama ao Senhor quem nele acredita. Só clama ao Senhor quem com ele se relaciona. E se relaciona com proximidade. Jesus não é um grande pensador, não é um filósofo, não é um grande revolucionário político, não é uma alma envolvida, como muitos por aí querem pensar e até mesmo dizer. Jesus é Deus, é aquele que tem poder sobre o mar enfurecido, sobre a fúria das realidades que nos cercam e que nos sufocam, diante das quais nos sentimos sozinhos, impotentes, pequenos, insuficientes. Não podemos de forma alguma duvidar do seu amor, da sua proximidade. Ele é o Deus para a cruz, Ele é o Deus conosco, é o Deus que quis se fazer próximo de nós. É o Deus que deu a vida por nós, como diz São Paulo na segunda leitura. O amor de Cristo nos pressiona. Que palavra forte! O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por nós. Apenas um morreu por nós. E quem é que tem a capacidade, a coragem, a força de dar a vida por alguém? Ninguém, só quem verdadeiramente ama. Jesus é nosso amigo, porque ninguém dá a vida pelos amigos se não houver amor de verdade. Ele deu a sua vida por nós, cada um de nós, não por todos nós, como se fosse uma massa, no conjunto, no coletivo, mas Ele deu a vida por mim, por você, por cada um de nós. E esse amor deve ser nos pressionar, pois julgamos que somente um é capaz de morrer por mim. Somente um morreu por todos, e logo todos morreram. Todos aqueles por quem morreu também morreram para este mundo, morreram para os valores deste mundo, morreram para Satanás, a fim de viver exclusivamente para Cristo. De fato, segue o apóstolo na segunda leitura, de fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E como é difícil isso, como é difícil viver exclusivamente para o Senhor. Por isso que o amor de Cristo nos pressiona, porque constantemente nós estamos divididos. Constantemente nós queremos nos dividir, ou de fato nos dividimos entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo, as preocupações deste mundo. Constantemente nós cedemos aos apelos deste mundo e nos esquecemos de Deus, mas o amor de Deus deve continuar a nos pressionar, pois nós conhecemos o seu amor. Seu amor não é desconhecido para nós. Basta olhar para a cruz, como eu disse. A cruz é a expressão máxima de quem verdadeiramente ama, porque só quem verdadeiramente ama é capaz de dar a vida pelo seu amado. Assim como uma mãe verdadeiramente ama seu filho, é capaz de dar a vida pelo seu filho. Agora, por esses dias foi anunciada uma nova beatificação. Deixa esse plano daquela que será beatificada. Mas uma mãe que grávida estava, descobriu que tinha câncer. E o tratamento de câncer fatalmente levaria à morte por febre. Mas ela já estava como aquela criança que estava no seu peito e optou por não se submeter ao rigoroso tratamento de quimioterapia e tudo mais, para preservar a vida
E ainda que haja mães que não amem seus filhos, que sejam capazes até mesmo de matá-los, seja pelo ventre ou fora do ventre, a gente está vendo toda essa discussão do aborto, em que o nosso presidente da República chegou ao ponto de dizer que monstro vai sair de uma mulher vítima de estupro. A maior monstruosidade é considerada uma criança monstruosa, tirar a vida de uma criança. Ainda que haja mães que assim hajam, Deus, Ele jamais é capaz de deixar de nos amar. Deus jamais é capaz de sentir nojo de nós, apesar dos nossos crimes, apesar das nossas nojeiras, apesar da nossa maldade. Como nos ensina o profeta Isaías, e nós cantamos isso muitas vezes na missa, a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar os filhos que gerou, e se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Ainda que exista acaso tal mulher, Deus jamais deixará de nos amar. Deus sempre se lembrará de nós em seu amor. Por isso nós não temos o direito de questionar, de forma alguma nós não temos o direito de questionar o amor de Cristo. Por isso que Cristo também questionou a fé dos seus discípulos. Depois que ele, com a sua palavra forte, potente, silêncio, caras, depois que assim ele se pronunciou e o vento cessou e houve grande calmaria, Jesus então se dirige aos discípulos dizendo: por que sois tão medrosos? Ainda não temos fé? O medo é pecado. E é humano, sim, mas também é expressão da nossa condição decaída. Ele denota falta de fé. Falta de fé. Por isso nós não temos o direito de questionar o amor de Cristo. Ele nos ama. Ele é Deus e Deus é sempre amor. Ama a todos. E quer que todos com Ele se pareçam. Ele é amor. Ou seja, quer que todos também tenham a capacidade de amar. Quer que todos tenham a capacidade de amar e de se doar, assim como faz conosco. Caríssimos irmãos e irmãs,